mirei no conceito de 1750 e eu acertei em cheio na festa junina. Ai, mas vamos lá, vai ser assim mesmo. Oi, meu nome é Mari Amaral, eu sou artista orientadora de violino nas oficinas culturais da Fundac e espero continuar mesmo depois disso aqui. Hoje a gente vai falar não só de violino, mas a gente vai falar de música, especificamente uma pessoa muito importante para música e não é à toa que eu estou assim hoje. Porque sim, meus queridos, como eu falei no começo do vídeo, a tentativa era acertar aí a moda de 1750, 1850, mais ou menos aí, porque é justamente nesse período que a gente vai viajar hoje. E para começar, a gente tem que ir lá para Salzburgo, no ano de 1756, mais exatamente no dia 27 de janeiro. Nesse dia, nascia o pequeno Johannes Chrysostomos Wolfgang Theophilus Mozart. Ou pra gente pode ser Wolfgang Amadeus Mozart. E pra você, pequeno gafanhoto que ainda não entendeu do que se trata esse vídeo vai ser todo dedicado à história de Mozart, né, gente? Nosso querido amigo Mozart. Ou Mozart. Ou Mozart. Varia muito. E eu decidi fazer esse vídeo assim, contando um pouquinho só da vida, uma versão bem resumida, logo depois que a gente fez a saga do Brilha Brilha Estrelinha. Porque, como eu comentei na aula passada, quem compôs, né, o Brilha Brilha Estrelinha, de fato foi Mozart, só que ele compôs com outro nome, né? Era aquele nome francês, que eu não consegui pronunciar. Ajevou de Regimamon. Eu prometo que um dia eu aprenda a pronunciar direito, gente, não desiste de mim. Ele compôs 12 variações dessa música com nome diferente, que eu não vou me arriscar a falar novamente. E depois de um tempo, né, uma outra pessoa escreveu um poema chamado Brilha Brilha Estrelinha e colocou em cima da música e ficou conhecido, assim, com a melodia do Mozart, mas com a poesia dessa outra pessoa. Mas isso não vai ser assunto para agora, porque estamos começando a conhecer a vida do nosso pequeno, da nossa pequena estrela, do nosso pequeno menino prodígio. E por falar de menino prodígio, é impossível a gente deixar de associar prodígio musical a Mozart, até porque ele foi o maior prodígio musical assim, da história. O cara era simplesmente uma máquina de composição. Ele compôs mais de 600 músicas. Você tem ideia do que é isso? O cara simplesmente vivia música de uma maneira muito intensa, muito forte. E assim, não é qualquer musiquinha não é essas musiquinhas que a gente cantarola e esquece, não. O cara só fez sucesso, não é à toa que a gente conhece músicas de Mozart até hoje. E eu quero ver uma pessoa que nunca ouviu uma música de Mozart, porque é impossível. Todo mundo já ouviu uma música de Mozart assim na vida. E logicamente que esse talento todo do Mozart não surgiu assim do nada, né? O pai dele, Leopold, era músico da corte. A mãe também, Ana, ela tinha um breve conhecimento musical. E sua irmã, Maria Ana, ou Mariane, ela também tocava maravilhosamente bem. E Mozart, por estar perto, sempre foi acompanhando, né? Sempre foi ouvindo muito a irmã e o pai tocarem. E também foi muito estimulado. Só que não demorou muito para o talento dele acabar predominando, né? De uma forma tão forte, tão grande, que o pai acabou largando a carreira dele para começar a promover mais os filhos, né? E aí foi aquela coisa. Pegar uma criança, vamos mostrar aí pro pessoal. Vamos mostrar, olha só o que meu filho sabe fazer. Olha só. Seu filho sabe fazer isso? Seu filho não sabe fazer isso, não sabe. E acontece, meus pequenos, que assim, muito convencido que o filho é um gênio e que a filha mandava muito bem, o papai
pai de Mozart não ia levar as crianças sem qualquer coisinha, não. Ele era muito do esperto. E aí ele levava pra onde? Pra corte, pra realeza. Vou mostrar pros nobres que os meus filhos mandam muito bem. Errado não tá. Eu, no lugar dele, faria o mesmo. E naquela época, se você chamasse a atenção de alguém da nobreza, de alguém da corte, você também poderia ganhar um título de nobreza. Mas isso era só se você realmente fosse bom, tá? Não é pra qualquer um. Só se você fosse bom. É tipo essas crianças que vão em programa de televisão e aí começam a se apresentar e o valor é muito alto. Quase a mesma coisa, tá ali, ó. E o nosso pequeno herói, ele chamava muita atenção. Chamava muita atenção. Imagina a cena. O pai colocava ele lá pra tocar um violino, um piano, de olhos vendados. O pessoal ficava tipo, nossa, que menino talentoso, que menino habilidoso. E esse talento todo dele acabou se espalhando muito fácil. Só que criança cresce, né? E uma coisa é a gente ver uma criança que é muito talentosa e muito habilidosa, né, tocando coisas complicadas e complexas demais. E outra coisa é a gente ver um adolescente, um adulto e parece que não é tão a mesma coisa assim. Então, ele teve a sua fase ruim. Então, Mozart não trabalhou só como músico a vida inteira. Ele também trabalhou com outras coisas, né? Inclusive, você, músico amigo, você que toca nos barzinhos, que faz seus shows em restaurantes pro pessoal, agradeça a Mozart, porque graças a ele nós temos o termo freelance. Mas até esse período chegar, Mozart e a irmã foram para muitos lugares, né? Foram convidados a tocar em muitos lugares, conheceram muitas pessoas, muita gente importante, como por exemplo a Imperatriz Maria Teresa e o rei Jorge III. Mozart chegou até a conhecer o filho caçula de Bach. Olha só, duas figuras importantes para a música se encontrando. Tudo bem que foi o filho caçula de Bach, né, e não o verdadeiro Bach, mas isso acabou influenciando muito em suas obras. A gente consegue até ver um pouco dessa influência em duas sinfonias, né? Na K16 e na K19, se eu não me engano. E realmente esse período, né, influenciou também na vida de Mozart. Mas se você tá vendo esse vídeo aí na sua casa e pensando, caramba, que exemplo de pessoa, Mozart devia ser uma pessoa muito centrada, muito séria, muito madura, você tá enganado. Muitas pesquisas falam que o comportamento de Mozart era um tanto infantil. Além de conseguir memorizar com uma velocidade assim surpreendente, ele também tinha a habilidade de ouvir uma música e conseguir separar as vozes e memorizar cada voz. De fato, o comportamento dele não tinha nada a ver com a corte, não combinava, não tinha aquela elegância. Não é à toa que Mozart ele é responsável pelo primeiro ato de pirataria do mundo. E esse ato aconteceu justamente durante sua passagem na Itália, para ser mais exato em Roma, quando Mozart estava ouvindo o coro da Capela Sistina cantando uma música chamada Miserere, de um compositor chamado Gregório Allegri. E assim, ouviu, achou bacana, aí voltou para onde ele estava se hospedando, passou pro papel. O que tem de mal nisso? Gostei da música. Acontece que essa música ela é de reprodução proibida, ou seja, fora da Capela Sistina não podia reproduzir essa música. Só que pensa, Mozart ele foi tão sortudo, mas tão sortudo, que além do Papa ter perdoado essa audácia dele, ele ainda foi condecorado. Olha só, isso é ruim. Isso mostra que você pode fazer coisa errada e ainda vai ganhar um prêmio. Não é assim que funcionam as coisas, crianças. Não é assim. Não pirateiem as coisas. Valorize o original. E a sua obra completa consiste em
Desculpa, nesse momento eu vou precisar ler porque é muita coisa, né? Mais 600. 59 sinfonias, 78 orquestrais, 176 músicas de câmara, 119 instrumentais, 95 corais, 105 canções e 23 óperas. Vocês devem até conhecer as óperas assim, de Mozart. Tem uma que é da flauta mágica, que tem uma parte que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido na vida. É mais ou menos assim, ó. Tá, melhor não, né? Só que nem só de música vive um homem, né? Pessoas também fazem coisas além de sua função, de seu trabalho. E nosso amiguinho Mozart, né, não foi diferente com ele. Ele, em 1782, encontra um grande amor na sua vida, que é a Constanze. E juntos eles têm 6 pequenos gafanhotinhos para alegrar a sua vida. Só que aí a nossa história começa a ficar meio pesada. Porque de 6 filhotes, 4 morreram. Só sobraram 2. Era um período em que era realmente muito difícil criança sobreviver. Criança ficar viva, né? Questões sanitárias da época, né? Uma série de situações. E aproveitando esse clima de morte que ficou aqui logo após a curiosidade sobre os filhos de Mozart. Pesado, né? A gente vai caminhando para uma das obras mais marcantes assim na vida de Mozart, que é o Requiem. O Requiem é uma missa fúnebre que foi encomendada por um conde para homenagear sua esposa que tinha acabado de morrer, em 1791. E durante a composição, Mozart ele sentia que ele estava compondo para a própria morte dele, para o próprio funeral. Eita, Mariane, clima tenso, bem pesado. Pois é, e dito e feito. Nosso pequeno amigo acaba morrendo em 1791 com 35 anos. Morreu jovem, gente, jovem demais. Viveu muito pouquinho. E mesmo vivendo tão pouco, ele fez muita coisa. O Requiem acabou ficando inacabado, né? Mozart não tem tempo de terminar. Então quem acaba terminando, né? Quem acaba concluindo as composições são os próprios discípulos de Mozart. Bem triste. Eu falei demais e eu poderia ter falado muito mais coisas sobre Mozart, que Mozart, por mais que viveu pouco, fez muitas coisas. Há teorias, há mais fatos, muito mais músicas. Eu recomendo vocês escutarem o Requiem de Mozart, que é a coisa mais linda, por mais que seja uma missa fúnebre. É muito bonito. Escutem as óperas, os instrumentais, o máximo que vocês puderem, porque realmente Mozart tem obras assim maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula. Recadinhos de sempre, se cuidem. Ainda estamos em período de pandemia, cuida de você, cuida de quem você ama. E eu te vejo na nossa próxima aula pra gente tocar um pouquinho de violino, até porque essa aula não teve violino nenhum aqui, né? Por mais que a gente falou bastante de música e tem muito violino na obra de Mozart. Então, acho que é isso. Espero vocês na próxima aula. Um beijinho e tchau!